ambiente ainda de glória, nessa atmosfera, eu queria te convidar a tomar o seu assento. Neste momento, a gente vai ouvir um pouco da rema do Senhor, né? A revelação do Logos, a revelação da palavra. E desde já eu quero agradecer aqui ao apóstolo, à pastora, por confiarem o altar, né, nesse momento a mim, o púlpito, a palavra, essa responsabilidade. Quero agradecer aos meus líderes, o Jonathan, o Renan, o Juan também, que tem sido o líder para mim, sabe? Quero agradecer a todos os meus amigos, a juventude, porque todos, de certa forma, contribuíram para esse sermão. Eu aprendi um pouco com cada um e o Espírito Santo veio com a revelação e gostaria de passar para vocês o que o Senhor falou comigo, sabe? Mas antes de começar, eu gostaria de orar. Sei que a gente está nessa atmosfera, é uma oração bem breve. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, eu quero te entregar esse momento, Pai. Quero lhe pedir, Espírito Santo, para que o Senhor venha tocar nos corações nessa noite, Pai. Para que almas, Pai, venham ter a revelação, Pai, de quem Tu és. Para que mais pessoas, Pai, venham conhecer mais de Ti, de certa forma, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te oro e lhe peço, nos atinja com essa palavra, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero glorificar Deus também pela família, pela vinda da minha família. Minha mãe está ali, minha irmã, minha tia, minha prima. Sabe, eu estava ali orando, né? Tava aquele mover todo e eu falei, Espírito Santo, se eu não tiver que pregar hoje, não tem problema. Só da presença da minha mãe, da minha família tá aqui, já tá ótimo, já ganhei a noite. Então, que seja feita a sua vontade, o seu querer. Então, glorificado seja o Senhor, né? Agora, neste momento, quero dar início à palavra. E como tema para essa mensagem, o Senhor, quando Ele falava comigo, Ele me fez a seguinte pergunta: onde você está? E esse é o tema dessa mensagem. Eu quero que você declare isso: onde você está? É uma pergunta, esse tema. E tem como texto base Gênesis capítulo 1, versículo 26. Devido ao tempo eu vou ler aqui, mas podem acompanhar aqui em cima no telão. E vai dizer o seguinte: e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Agora, em Gênesis capítulo 3, no versículo 6 até o 13. Eu vou ler, que vai dizer o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Sabe, voltando ao início, lá no primeiro capítulo de Gênesis, a gente vai ver a palavra dizendo, o Senhor, né, dizendo, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Obrigado. Então, nesse momento aqui, Deus determina, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Você repara que ele fala no plural, façamos. Então, aqui, como o apóstolo falou hoje de manhã, sobre a trindade do Senhor, não sobre ele ser três deuses, mas sim ele ser um Deus e três pessoas, sabe? Ele é três em um, ele é um Deus, ele é uma trindade, né? E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Este termo imagem, em hebraico, é chamado de tzelem, e significa sombra, que significa que nós fomos feitos à sombra de Deus e devemos nos movimentar como Deus se movimenta. Devemos ser como um espelho do Pai e refletir aqui na terra o Deus invisível que habita em nós. Sabe, o que eu quero dizer nesse momento
é que quando aqui se referem à nossa imagem, quando Deus fala nossa imagem, Ele quer dizer sombra. E isso nos traz o entendimento que nós devemos ser como sombra dEle. E tudo que Ele fizer, tudo que Ele fizer, a gente tem que acompanhar. A gente tem que fazer, a gente tem que se movimentar como os céus se movimentam. Sabe, é como o tema do ano que vem, que é conexão com os céus, né? Conexão com os céus. E é sobre isso. É sobre a gente ter essa conexão com os céus, ter esse alinhamento com os céus, para a gente poder se movimentar segundo a vontade e o querer de Deus. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, vai dizer o seguinte: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. No versículo 7 de Gênesis 2, a palavra diz que o Senhor fez o homem do pó da terra, mas o homem só se tornou um ser vivente após o sopro de Deus. Sem o soprar de Deus, somos apenas pó da terra, somos como barro sem estrutura, sabe? Somos realmente sem vida, não temos vida. Sem o soprar de Deus, sem o ruach, sem o Espírito Santo de Deus, que representa esse soprar, nós somos mortos. E não importa se a gente consegue andar, se a gente consegue ali, se a gente sente a carne, não importa, a gente é morto, sabe? Sem o Espírito que vivifica, somos mortos. Sem o Espírito Santo que representa o soprar de Deus, somos apenas barro sem vida. E eu quero levar você nesse momento a refletir sobre algo. Adão e Eva se esvaziaram de Deus, se revestiram de nudez e se perderam do Pai. Mas o Senhor nos chama para nos revestirmos de poder e sermos cheios do seu Espírito Santo. Ele nos chama para sermos reconectados com o Pai através do Filho. Esse é o chamado, esse é o propósito. Ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Pai. Sabe, e nesse sermão o Senhor falará conosco sobre como Ele tem saudade de se relacionar com a criação e como somos dependentes dEle. Ouviremos sobre como é viver longe do real propósito de Deus, que é ter uma vida constante com Ele. Eu creio que nessa noite o Senhor nos levará a um lugar para nos mostrar onde nós estamos, como temos nos movimentado e como Ele quer que a gente se movimente, de forma constante e real. Sabe, nessa mensagem, nesse sermão que o Senhor me entregou, Ele falou muito comigo em relação ao relacionamento com Ele. Quando Ele me fez essa pergunta, Ele não fez essa pergunta assim como Adão, porque Ele não sabia onde Adão estava. Mas Ele fez essa pergunta para Adão refletir aonde ele estava e como ele poderia fazer para voltar para o Pai. E sabe, muitas das vezes a gente quer se alimentar só de um domingo à noite, só de uma terça à noite, só de uma segunda à noite, uma quinta, só de uma semana, um dia na semana, mas não é assim. O Senhor, Ele nos chama para ter uma vida constante com Ele. Ele nos chama para ter realmente esse foco de continuar dia após dia, continuar buscando Ele, se relacionando com Ele, sabe? E eu queria entrar no primeiro ponto. Tem 3 pontos, são bem breves, mas esse primeiro ponto eu tenho como tema comunhão com Deus. É uma pergunta, outra pergunta, comunhão com Deus. Sabe, muitos possam estar aqui nessa noite que não são de igreja, se encontram longe do Pai, sabe, não pertencem a nenhum ministério, nunca aceitou Jesus e está perguntando, como assim comunhão com Deus? O que é isso? E a gente vai se aprofundar mais um pouco sobre isso. Do versículo 9 ao 12 de Gênesis 3, vai dizer o seguinte: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Um dos pontos a qual é de suma importância tocar é em relação às seguintes perguntas. Eu tenho 2 perguntas para fazer dentro desse tema, desse ponto. Primeira pergunta, por que Deus procurou Adão mesmo sabendo onde ele estava? Segunda, e por que ele fez isso mesmo sabendo que Adão havia caído? Então a primeira pergunta é essa, por que Deus procura ele, mesmo sendo soberano, onisciente, onipresente, onipotente? E a segunda pergunta é, o Senhor sabia que ele havia caído, mas mesmo assim perguntou a ele, onde você está? E dentro dessas 2 perguntas, dentro da palavra, a gente tem a resposta. Vemos através do versículo 9, que primeiramente Deus chama Adão, e só depois faz a seguinte pergunta a ele, dizendo onde você está.
O Senhor não perguntou a Adão onde ele estava, porque não sabia onde ele estava. Deus, neste momento, fez uma pergunta reflexiva a Adão. A intenção da sua pergunta não era saber de algo, mas sim que Adão refletisse o que ele fez. Sabe, eu preguei essa mensagem em outro ministério, o apóstolo foi comigo e ele me ajudou, né, a completar esse sermão, essa mensagem. Ele me ajudou com esse ponto e fora quase tudo, né, do sermão que eu peguei aí, aprendendo com ele e tudo mais. Mas ele me ajudou muito a montar esse ponto, e algo que eu não tinha reparado e que é essencial. É muito importante a gente saber disso, sabe? E você está se perguntando, como assim uma pergunta reflexiva? Uma pergunta reflexiva é uma questão que estimula a autoanálise e a autoconsciência, levando a um entendimento mais profundo de si mesmo e das situações. O objetivo é provocar uma mudança de perspectiva e promover o autoconhecimento ou a solução do problema. Então a gente vê que o significado aqui, de quando a gente fala sobre pergunta reflexiva, é isso. Não tem nada a ver com a minha curiosidade em saber onde ele está. Tem a ver com a curiosidade dele, com, sabe, ele parar e pensar onde que eu estou realmente. Sabe, é como se eu estivesse falando para ele, você está perdido. Para e pensa agora onde que você está. E ele para e pensa, nossa, eu estou perdido. Sabe? E Deus faz essa pergunta com a intenção de fazer Adão refletir como a comunhão entre ele e Deus havia sido corrompida. Deus queria que Adão refletisse sobre onde ele caiu, se arrependesse da queda e buscasse descobrir como ele poderia se voltar para Deus. Através dessa pergunta reflexiva, Adão teve a oportunidade de confessar o pecado a Deus e logo se arrepender. Porém, ele desperdiçou essa oportunidade. Sabe, quantas das vezes a gente faz isso? A gente negligencia a oportunidade que o Senhor nos dá, a oportunidade da gente se arrepender, da gente chorar diante da presença dEle. No Salmo 51, a palavra vai dizer que o Senhor não despreza um coração quebrantado, um coração contrido. E é sobre isso, é sobre a gente aproveitar a oportunidade que Ele está nos dando, porque só da gente estar aqui sentado, da gente estar aqui hoje adorando ao Senhor, prestando um culto ao Senhor, já é a oportunidade da gente se arrepender dos nossos pecados, já é uma oportunidade da gente se arrepender dos nossos erros, sabe? E através desse entendimento eu quero te perguntar algo nessa noite: onde você está? Aonde que você está? Eu quero te perguntar como que você tem levado a sua vida. Mas essa é uma pergunta reflexiva. Eu quero que você se analise. Eu quero que você olhe para si e responda para Deus. Qual é a resposta que o Senhor, que o Deus receberá nessa noite de você? Como você está? Como está a sua vida? Você está vivendo em santidade? Você está andando em santidade com Cristo Jesus? Ou você está levando uma vida em pecado? Eu não sei, mas eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te dizer que o Senhor nesta noite te dá uma oportunidade para você se arrepender. E é sobre isso, esse é o Evangelho, é ir e pregar por arrependimento, é pregar por cruz, porque como o apóstolo falou, é chegado o tempo, e daqui a pouco o Senhor vai vir, mas quando Ele vir vai ser tarde demais. Então a gente precisa pregar o Evangelho e falar dessa oportunidade que o Senhor está nos dando nessa geração, sabe? Para vivermos um verdadeiro e genuíno avivamento, precisamos entender onde caímos, confessar o pecado e nos arrepender diante do Senhor. Para a gente viver esse avivamento que a gente tanto ouve, que a gente ouve daqui do altar, que a gente ouve através de testemunhos, que a gente vê em outros lugares, né? Como o apóstolo foi lá naquela conferência e falou que era a mesma atmosfera. Para a gente começar a viver isso nas escolas, nas ruas, no trabalho, na faculdade, é simples, a gente precisa se arrepender e buscar ter uma vida de santidade com Deus. Eu não estou falando que é fácil, eu estou aqui em cima, mas é muito difícil ter uma vida de santidade. Sabe, a gente tem a companhia de Jesus, a gente anda com Jesus, a gente pode falar que Ele está conosco, mas e a gente está com Ele? É isso que eu quero levar você a refletir, onde nós estamos. A pergunta que Deus faz a Adão nos mostra que a intenção de Deus era que através do arrependimento de Adão, ele tivesse alguma oportunidade de voltar a se relacionar com Deus. Sim, haveria consequências, mas talvez a sentença não seria a mesma que Adão recebeu. E nós, sem Cristo Jesus e em Adão também recebemos. O que eu quero dizer é que através desse ponto, eu quero te falar que quando o Senhor chegou ali no jardim e falou:
onde você está? Primeiro ele chama Adão, eu imagino ele chegando e chamar Adão, Adão, e de repente ele para, mesmo sabendo de tudo, e pergunta onde você está. Eu imagino Adão escondido ali entre os arbustos, pensando milhares de coisas, pensando nas besteiras que ele fez, na queda, né, no pecado que ele cometeu, na desobediência. E ao mesmo tempo ali o inimigo falando no ouvido dele sobre ele culpar a Deus e a mulher, falar que foi a mulher, falar que foi culpa de Deus. E só que aquilo, toda vez que a gente recebe uma oportunidade, a gente tem liberdade para escolher se é sim ou não. Sabe, a gente tem sim liberdade para se arrepender ou não. Sabe por que a gente tem oportunidade? Porque o evangelho não é sobre sentimento. E se a gente for esperar sentir para se arrepender, se a gente for esperar sentir para entregar o nosso caminho ao Senhor, nunca vai acontecer, porque foi assim com Adão. Sabe, o amor, ele não é sobre sentimento, ele é sobre decisão. Da mesma forma, é o evangelho, é sobre decisão. O arrependimento é uma decisão. Sabe, esses dias eu estava buscando me arrepender e não ia. Eu me ajoelhava, não sentia nada, não conseguia chorar. E eu odeio ficar sem chorar diante do Senhor. E não ia, e eu fiquei irritado, e eu parei de orar. E aí, passou um tempo e o Senhor falou comigo, e o arrependimento? Só que eu entendi, naquele momento, que o arrependimento não tinha nada a ver com eu sentir as lágrimas descer. Não tem nada a ver com isso. Arrependimento é uma decisão. Posso te falar uma coisa? Se você não está conseguindo se arrepender, dobra o seu joelho, faz um jejum, faz o que tiver que fazer, mas fica lá até você se arrepender. Sabe, o nosso apóstolo, ele pregou aqui recentemente uma mensagem que me impactou muito, que foi o seguinte: remorso ou arrependimento? E é sobre isso. Muitas das vezes a gente confunde os dois. A gente está ali se entregando ao remorso e achando que a gente está se arrependendo, sendo que não é isso que Deus quer para nós. O arrependimento é sobre a gente se ajoelhar e ficar ali até a gente se arrepender, até a gente tomar nojo do pecado. Isso é arrependimento. É isso que é arrependimento. E é através do arrependimento que vem o avivamento, que vem a vida, a sensibilidade para com Deus. E é sobre isso. E Romanos 5, no versículo 19, vai dizer o seguinte: sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. É sobre isso. Esse versículo aqui, ele diz que através de Adão, através de um único homem, todos nós fomos feitos pecadores. Porém, através de um único homem, de Jesus Cristo, nós fomos feitos justos. E é sobre isso, é em Cristo Jesus que nós podemos ter uma vida de santidade. É em Cristo Jesus que a gente começa a andar da maneira que Deus quer. Sabe, muitas das vezes a gente fala, mas eu tenho um coração tão bom. Mas, sabe, foi Adão que pecou, não fui eu. E sabe, isso é ignorância da nossa parte, porque é sobre Cristo Jesus. Sem Ele, sem o Espírito Santo, a gente não tem vida. Como eu falei, sem o soprar de Deus, a gente é apenas barro, apenas pó da terra. Deus nunca desistiu da sua criação. Através da Bíblia, a palavra de Deus, nós vemos inúmeros relatos da demonstração de Deus para com o homem. Vemos que mesmo quando parecia impossível, Deus estendia a sua mão e buscava se aproximar da criação. Mas na maioria das vezes, a criação que deixava Deus de lado e não correspondia à ação de Deus. A gente pode ver aí como quando Moisés foi subir ao monte para se encontrar com Deus e deixou ali Arão, o responsável pelo povo, e eles construíram um bezerro de ouro. Naquele momento o Senhor, ele estava ali fazendo algo por nós e a gente simplesmente virou a cara, a gente simplesmente negligenciou aquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas. E é sobre isso, a gente não deve negligenciar a palavra de Deus. Jamais. 1 João capítulo 4, versículo 19 vai dizer o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso é real. Entrando no segundo ponto, a morte é uma vergonha. Eu quero que você diga isso: a morte é uma vergonha. Gênesis, no capítulo 2, versículo 25, vai dizer o seguinte: ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aí agora em Gênesis 3, versículo 7, após a queda, vai dizer o seguinte: então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Antes da queda, a gente via que eles estavam nus e não se envergonhavam.
Era como se nada mudasse. Agora, depois da queda, a gente vê que eles começaram a ter vergonha do seu corpo. Começaram a ter vergonha da nudez. E é sobre isso que eu quero falar nesse ponto. Em Gênesis 2:25, antes da queda, a palavra diz que o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Já em Gênesis 3:7, vemos que a primeira coisa que aconteceu após eles comerem do fruto proibido e terem seus olhos abertos, foi perceber que estavam nus. E logo, ao perceberem que estavam nus, costuraram folhas para cobrirem a sua vergonha. Sabe? Adão e Eva, eles não tinham vergonha. Só que depois eles tiveram que fazer cintas de folha para cobrir a vergonha. No Éden. Quero que você grave, Jardim do Éden, Éden. No final, o Senhor tem algo muito forte para liberar sobre as nossas vidas em relação a isso, ao Éden. Sabe? E isso nos mostra que ao comerem do fruto proibido, eles perderam a inocência. Então passaram a ter o conhecimento do que é bem e do que é mal. Eles comeram ali o fruto, caíram, desobedeceram, pecaram. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Eles perderam a inocência. Só que aí que você para e pensa, Mateus, eu sei. Eles ficaram com vergonha, perderam a inocência. Só que se você parar e pesquisar o significado de inocência, você vai ver que tem 2 pontos, 2 significados em relação à inocência. O primeiro é qualidade de quem é incapaz de praticar o mal. Segundo, o estado daquele que não é culpado de uma determinada falta ou crime. Então a gente vê um desses significados, que é o primeiro. Qualidade de quem é incapaz de praticar o mal. Incapaz. O homem era incapaz de praticar o mal. O homem não era culpado por crime algum, até comer do fruto proibido. Que ao comer desse fruto, o homem perdeu a inocência. Passou a ter o entendimento do bem e do mal. Teve a maldade cultivada em sua mente. Então foi separado do Pai e condenado à morte. Assim como o Senhor disse que haveria de acontecer. O segundo significado dessa palavra, inocente, se trata de um julgamento. Vamos usar como exemplo, que é quando uma pessoa ela é presa e ali, sendo interrogada, os policiais vão ver se ela é inocente ou não. Esse é o segundo ponto. Estou falando dessa forma para os juízes. Os juízes vão julgar e ver se elas são culpadas ou não, se elas são inocentes ou não. E tem esse primeiro que é em relação realmente à inocência da mente, a incapacidade de praticar o mal. E sabe, eu acho tão incrível essa revelação, porque a gente vê que se a gente estiver sem Cristo, a maldade na mente, sabe, começa a vir, começa a inundar o nosso ser. E em relação à inocência, segundo ponto, segundo significado, é que através da palavra, a gente vai ver diversas vezes, a gente lendo que em Adão, a gente foi condenado à morte. A gente perdeu a nossa inocência. E nesse tribunal, onde os juízes nos julgam, eles olharam para nós, viram Adão e nós e falaram, vocês não são mais inocentes. Vocês agora estão condenados. O Senhor, naquele momento, a gente recebeu uma condenação eterna, condenação de morte, sabe? E em Cristo Jesus, a gente não tem essa condenação, mas em Cristo Jesus. O homem, sabe, ele tinha total incapacidade de praticar o mal. Em Romanos 8, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte: portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então a gente vê realmente essa cena aqui de um tribunal, de um julgamento, onde a gente vai ler aqui em Romanos 8, versículo 1 e 2, que agora não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Agora, se a gente não estiver em Cristo Jesus, se a gente estiver alimentando a carne, o Adão que grita dentro de nós já era. Não tem como a gente dizer que é inocente. Não tem como, porque essa inocência ela só se encontra em Cristo Jesus. Ele é puro, Ele é santo, Ele é limpo, sabe? Segundo a lei, nós recebemos a condenação eterna. Fomos condenados à morte e à dor. Segundo a lei, não somos inocentes, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso advogado fiel e justo, somos inocentes. Jesus Cristo pagou o preço por nós, foi julgado, sofreu e morreu em nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. A gente foi condenado, era para a gente estar morto.
Esse é o nosso valor, sabe? A gente pecou, a gente caiu, Adão caiu, e era pra gente estar sendo condenado. Mas quando a gente tem um encontro com Cristo Jesus e passa a entregar os nossos caminhos a Ele, Ele passa a ser o nosso advogado fiel dentro desse tribunal. Ele passa a alegar ao juiz que o preço que eu deveria pagar, Ele já pagou. O preço que eu deveria pagar, a morte que eu deveria morrer, Ele morreu. A crucificação que era para eu passar, Ele passou. O sofrimento, a dor, Ele tomou em meu lugar. Sabe? Gênesis, no versículo 9 e 11 do capítulo 3, vai dizer o seguinte: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Deus primeiro já faz a primeira pergunta: onde você está? Olha a oportunidade dele se arrepender. Depois ele vem e faz outra pergunta para ele refletir: você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Duas oportunidades desperdiçadas por Adão. Sabe, o pecado, ele não somente nos matou, mas também nos envergonhou. E se nós não buscarmos vida em Cristo, Ele vai continuar nos matando e nos envergonhando. Olha que revelação poderosíssima esse texto nos traz. É sobre isso que eu quero falar nesse ponto. O pecado, ele vai nos envergonhar. Enquanto a gente estiver vivendo uma vida de pecado, a gente vai passar vergonha. Sabe, é sobre isso. Isso é certo. O pecado, ele quer nos matar, ele quer nos destruir, ele quer nos envergonhar. Se é algo que é muito importante para um homem, é a reputação. E ele quer ir lá, ele quer destruir, ele quer envergonhar, ele quer acabar com essa reputação. A ponto de você ir na padaria e todo mundo do bairro te olhar com cara, sabe, de julgar. E você vai ficar mal. Essa é a intenção do inimigo. É ir de pouquinho em pouquinho, acabando com as nossas vidas. A cada brecha que a gente dá para ele através do pecado, ele vai passar pela brecha e ele vai querer fazer a festa. A gente não pode dar esse mole. A gente não pode dar brecha para o inimigo. Adão e Eva trocaram a comunhão com Deus por folhas. E nós, pelo que temos trocado a presença de Deus, estamos nos relacionando com Ele, ou estamos costurando folhas para tampar a nossa vergonha. Onde nós estamos? Estamos vivendo um poderoso e genuíno avivamento, ou apenas estamos emocionados? A gente está realmente vivendo uma vida justa, de verdade, ou a gente está metendo migué em todo mundo? Onde nós estamos? É sobre isso. Sabe, quando a gente fala muito de Judas, que trocou Jesus por moedas. Sabe, a gente fala muito de Pedro, que negou Jesus. E Adão e Eva trocaram Deus por folhas. Adão e Eva trocaram Deus por cintas de folha. Só que o foco nessa noite é você olhar para você e perguntar: pelo que eu estou trocando o Senhor? Sabe, no jardim, em comunhão com Deus, temos vida. No nosso secreto com Deus, temos vida. Em Cristo Jesus, temos vida. Mas quando estamos longe de Deus, o que nós encontramos? Sabe, eu afirmo que só encontramos morte e vergonha. Longe de Jesus Cristo, só encontramos escuridão e trevas. Sabe, eu tenho certeza, porque eu passei por isso. Longe de Deus, quando você está sozinho no seu quarto, depois de você passar por um monte na rua, depois de você achar que estava feliz, que estava passando por vários momentos de felicidade, eu tenho certeza que vem um vazio te assombrar. E não é isso que Deus tem para a sua vida. E eu falo isso com total clareza, porque sem Jesus Cristo, sem Deus, sem comunhão com Deus, a gente só encontra isso, vazio. A gente não encontra nada além de vergonha, morte, escuridão, trevas. Sabe, assim como o nosso apóstolo tem nos ensinado, o pecado mata. E o pecado, ele também nos envergonha. E se não estivermos em Cristo Jesus, estaremos mortos. Se não nos humilharmos e orarmos, se não buscarmos a face de Deus, e se não nos convertermos dos nossos maus caminhos, nós vamos morrer. É como o apóstolo tem ensinado, avivamento é uma questão de sobrevivência. Isso é real. Avivamento é questão de sobrevivência. Se você não buscar ter uma vida de avivamento, de santidade com o Senhor, de arrependimento, você vai morrer.
Porque só assim podemos encontrar o verdadeiro Jesus. Só assim podemos conhecer o verdadeiro Jesus. 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero te dizer nessa noite, antes mesmo de eu subir aqui, eu sentia muito forte no meu espírito que o Senhor iria liberar cura aqui nesse local. E eu creio que Ele vai liberar cura, se tiver que ser cura física, se tiver que ser sinal e maravilha, eu creio, porque Ele pode, e se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas eu tenho certeza também de que Ele vai liberar cura emocional nesta noite. Só que eu quero te levar a um local de reflexão. Como que Deus vai liberar cura emocional para a sua vida, para você continuar lá fora destruindo a sua vida emocional? É sobre isso que o Senhor pediu para eu falar nessa noite. Há pessoas que estão aqui precisando de uma cura emocional, que Ele quer liberar a cura emocional, mas a pessoa não está se permitindo, porque ela não quer se arrepender, porque ela não quer voltar para o Senhor, porque ela não quer voltar os olhos dela para o Senhor. Porque eu vou te falar uma coisa, não adianta nada o Senhor te libertar, você ir lá para fora e voltar 7 demônios pior para dentro de você. Não tem como, não adianta. O Senhor não vai fazer isso, porque Ele quer o nosso bem. Ele quer a gente bem, sabe? E a gente só encontra esse estado de vida, essa qualidade de vida nele, que é o nosso Senhor. Essa é a chave para vivermos um poderoso e genuíno avivamento. Deus entregou o seu único Filho para que por meio do sacrifício dele nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus. Jesus foi crucificado para que nós pudéssemos voltar os nossos olhos para o Criador. E isso é avivamento. Nós fomos criados para se relacionar com o Pai. Muitas pessoas se questionam qual que é o meu propósito, qual que é o propósito da minha vida, por que eu ainda estou aqui. E eu quero te dizer uma coisa, você foi criado para se relacionar com Deus. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus ama se relacionar com você. O Senhor se alegra em se relacionar com você. Nossa, Mateus, me prova. Poderia dizer diversos versículos, mas vamos fazer o seguinte, lê a Bíblia, começa a ler a Bíblia, que você vai descobrir quantos movimentos que o Senhor fez para te alcançar aqui, agora e hoje. É sobre isso. E de pouco em pouco, de glória em glória, a gente vai tendo a revelação de quem Ele é. A gente vai tendo a revelação do amor dEle por nós. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Eu te garanto uma coisa, você não vai ser infeliz se relacionando com Ele. Você não vai sentir esse vazio imundo e podre se relacionando com Ele. Você não vai, porque Ele mudou a minha vida. Ele mudou a vida de dezenas de pessoas que estão aqui. E Ele quer mudar a sua vida. Atos capítulo 4, versículo 20 vai dizer o seguinte: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quero contextualizar o que esse versículo diz. Aqui em Atos capítulo 4, no versículo 20, é João, né? João e Pedro dizendo isso aos fariseus, ao Sinédrio. Eles estavam ali sendo interrogados pelo sumo sacerdote, porque em Atos capítulo 3, eles curaram um homem coxo, um homem que não andava, um homem que, sabe, tinha daqui para baixo tudo paralisado e que era conhecido por toda a cidade. Eles curaram esse homem, começaram a pregar. E aí os sumos sacerdotes falaram: não, esses caras estão fazendo muito barulho. Esses caras tem alguma coisa neles aí que a gente não pode deixar não. Mais para frente a gente vai ver que eles invejaram os apóstolos. E aí naquele momento, quando ele cura aquele homem que não andava mais, aquele homem se levanta, é chamado também ali ao Sinédrio, né? Para testemunhar, para verem, os sumos sacerdotes verem que realmente a cura é real. E aí eles falam o seguinte para Pedro e João. Primeiro eles fazem uma reunião ali entre eles, né? Eles falam: o que a gente vai fazer com esses caras? Esses caras estão deixando a cidade com muito barulho, muito movimento, estão mexendo com a sociedade. O que a gente vai fazer com eles dois? Aí um homem pegou, levantou e falou: ó, a gente não pode matar eles, porque o povo todo já viu o que eles fizeram com esse homem que não andava. Então se a gente matar eles, a gente vai ser apedrejado. A gente não pode. O que a gente faz? A gente prende eles,
E aí, naquele momento, o homem se levantou, um sumo sacerdote, e falou, prendeu eles ali durante um tempo, e falou que se eles continuassem pregando do evangelho, se eles continuassem fazendo sinais e maravilhas, eles seriam mortos, eles tomariam chicoteadas. E um detalhe, eles disseram isso daqui após sofrerem muito, sabe? E imagina você tomar chicoteada, você ser preso por simplesmente pregar o evangelho, a boa nova, curar um homem, sabe, ser usado para operar em sinais e maravilhas. E então as pessoas virem querer te matar. A gente deve ser como os apóstolos em dizer: não, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e do que eu tenho escutado. Eu não posso, ainda que eu morra, ainda que eu sofra, ainda que eu tenha que carregar a minha cruz, ainda que eu tenha que negar a mim mesmo, eu não vou deixar de falar do evangelho de Jesus. É sobre isso. Sabe, os apóstolos cheios do Espírito Santo não tinham medo e nem vergonha, muito pelo contrário, eles entenderam que não poderiam deixar de falar de Jesus e de tudo que Ele fez por nós, se entregando na cruz do Calvário e morrendo a morte que deveria ser nossa, carregando todos os nossos pecados, os nossos erros, nossas feridas, as nossas falhas. E através desse texto eu quero te dizer que não devemos deixar com que a vergonha e o medo roube a nossa fé e nos mate. Não devemos deixar com que a vergonha e o medo tire a presença de Deus e a graça de podermos pregar o seu amor por nós. Nós não podemos deixar com que o inimigo venha e roube isso de nós. Não devemos, a gente não pode. Isso é uma questão de sobrevivência. O medo e a vergonha não vão parar a voz daqueles que entenderam o sacrifício de Cristo Jesus. Nós não vamos desprezar o sacrifício do nosso Senhor. Nós iremos e falaremos de tudo que vimos e ouvimos. E eu pergunto nessa noite, outra pergunta para você: onde estão os que assumem a incumbência da pregação do Evangelho de Jesus Cristo? Onde estão? Será que a gente está disposto a ser enviado para pregar, a ser enviado para a padaria, para a escola, para o trabalho e pregar do amor de Deus? Será que a gente está preparado para pregar do amor de Deus na nossa casa, na nossa família? Romanos 5,18 vai dizer o seguinte: portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Último ponto, antes da conclusão, tem como título Entre as Árvores. Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Vou ler bem rápido, vai dizer o seguinte: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, um homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Sabe, eu quero dizer nesse ponto sobre Adão ter se escondido atrás das árvores. Esse é o ponto que eu quero tocar sobre, sabe, antes de eu me aprofundar mais sobre isso, eu queria falar algo em relação ao significado aqui, que no versículo 8 vai dizer assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Destacando essa parte aqui, desse versículo 8, vemos que o Senhor tinha um hábito de andar no jardim durante a tarde. O verbo andava está na forma do pretérito imperfeito do indicativo do verbo andar. Este termo verbal é usado para descrever ações habituais, constantes, contínuas ou incompletas no passado. Então, quando a gente lê aqui passava, é isso que o Senhor está falando. Aleluia! É o Gustavo me ajuda. Através desse entendimento de que o Senhor tinha o hábito de andar, conversar e se relacionar com a criação do Jardim do Éden. Dessa maneira, sabemos que um dos propósitos pelo qual fomos criados foi este: se relacionar com o Pai. E através desse entendimento eu queria lhe perguntar nesta noite: onde você está?
Assim como o pai perguntou ao homem, mesmo sabendo que ele tinha desobedecido e se escondido, ele te faz essa pergunta nesta manhã: onde você está? Eu não sei como que você tem levado a sua vida, uma vida promíscua, uma vida de pecado, uma vida ainda que você não saia para festas, não curta muito, você não tem Deus, sente o grande vazio em você. Eu não sei como você tem levado a sua vida, mas eu quero te dizer nessa noite, onde você está. Onde você está, que você não está vendo que o Senhor está com os braços esticados para te ajudar. Só basta você ir, se arrepender, entregar a sua vida a Ele, entregar o seu caminho a Ele, se necessário mudar a rota, sabe? Não é, ao invés de tentarmos fugir, assim como Adão fez, indo para o meio do mato, quando ele escutou a voz do Senhor, a primeira coisa que ele fez foi isso, ele correu para o meio do mato, foi para dentro das árvores e ficou lá escondido do Senhor. Olha só, tentando se esconder do Senhor. A gente pensa assim, o cara tentou se esconder no meio do mato, e nós temos se escondido aonde? Atrás do entretenimento, a gente tem se escondido aonde? Atrás do medo de renunciar a algo para seguir a Cristo, a gente tem se escondido aonde? Qual que é a nossa árvore? Te pergunto nessa noite, qual que é a sua árvore? O que tem feito você se esconder do Senhor? O que tem feito você fugir do Senhor nesses últimos tempos? O que é? Sabe? Ao invés de tentarmos fugir, nos escondermos e não buscarmos a Deus só por causa dos nossos erros, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nossas falhas e nossos erros. Devemos buscar ter uma vida de santidade em Cristo Jesus. Eu quero falar algo aqui nesse momento para você que tem um pecado de estimação aí. Se você tem carregado com você um pecado de estimação, não sei, palavrão, pornografia, masturbação, mentira, não sei. Mas se você tem carregado com você algum tipo de pecado de estimação, quero te dizer algo. Não abandone a Deus porque você está com Ele. Se aproxime de Deus para você se afastar dEle. Essa é a solução. A solução para você ter uma vida com Deus não é se afastar dEle por causa do pecado. É você se aproximar dEle por causa do pecado. Porque o pecado está te distanciando dEle. Então se aproxima de Deus até o pecado se afastar. Onde há luz, não há trevas. Não é sobre o que fizemos, é sobre o que faremos. Não devemos fugir de Deus, devemos fugir do pecado. É isso é avivamento. É quando a gente passa a ter esse entendimento de que não importa o que a gente fez, não importa, o que importa é o que a gente vai fazer. Vamos olhar para a mulher samaritana no poço, onde teve mais de 5 maridos, mas quando Jesus fala, não importa. Agora eu só quero que você vá e pregue, anuncie que o Cristo está aqui. É sobre isso. Não importa quantos tipos de pecado, com quantos tipos de iniquidade que a gente se relacionou. Não importa, o que importa é o que a gente vai fazer agora. E assim como eu, se você, assim como eu, quer começar a fazer isso, assim como a mulher samaritana fez, que tal a gente se arrepender? Esse é o começo, se arrepender. Assim como o pecado levou Adão a fugir, se esconder do Senhor, o pecado também quer fazer isso conosco. Ele quer que a gente corra de Deus e se esconda entre as árvores. O pecado quer nos manter escondidos de Deus. Enquanto Deus, nosso Criador, nos chama para sair dentre as árvores e irmos nos relacionar com Ele. E aí, onde o Senhor tem nos achado? Na espera de sua chegada ou escondido nas árvores? O Senhor, Ele nos chama não para ficar ali atrás do mato escondido. Ele não nos chama para ficar escondido. Ele nos chama para ir se relacionar com Ele. Esse é o propósito da nossa vida, se relacionar com Deus Pai. E eu entendo, se você ama escutar um louvor, se você não tem a sua vida, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas você tem um coração bom, ama escutar louvor, sabe, ama as coisas de Deus, sabe, é lindo. Mas eu quero te dizer algo, Cristo Jesus é o que vai te completar. Cristo Jesus é o que vai te dar a vida eterna. Cristo Jesus é o que vai te dar a felicidade, a alegria que você ainda não encontrou. Somente Ele. Romanos 8, versículo 33 ao 35, vai dizer o seguinte: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? O que é que vai nos separar do amor de Deus? O que é? A vergonha? O medo? A morte? O que é? Nada, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada nunca separou e nada vai separar. Porque é isso, esse é o nosso propósito. Romanos 8, no versículo 38 e 39, vai dizer o seguinte: portanto estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, o álcool, a bebida não vai te separar do amor de Deus. Não vai. A mentira, a pornografia, a masturbação, seja o que for a manipulação, nada vai te separar do amor de Deus. Mas é necessário com que a gente se arrependa e busque mudar a rota, busque mudar de vida. Independente da situação, independente dos seus pecados, a pergunta não é o que você fez, a pergunta é onde você está. Deus não procura os seus pecados, Deus procura você. E nós, de tal maneira, devemos procurá-lo. Quantas das vezes a gente vai de encontro ao Senhor só por causa dos nossos pecados? Quero te dizer algo, abra o seu coração para Ele, confessa, se arrependa. Mas Ele não está ali por causa dos seus pecados. Ele não está ali por isso. Ele está ali para se relacionar com você. Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8, vai dizer o seguinte: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Eu não sei pelo que você é apaixonado. Se é na cachaça, se é no álcool, mentira, se é no sexo ilícito, não sei, se é moralidade sexual, não sei, mas eu quero te dizer algo: Deus é maior. Quero te dizer que a gente precisa se sujeitar a Ele, resistir ao diabo. E se a gente resistir ao diabo, sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir de nós. Achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Aqui nesse momento a gente vê um Deus de reciprocidade. Um Deus que, através da palavra, a gente vê dizendo para a gente se achegar a Deus, que Ele vai acolher a gente. É sobre isso. Se a gente não se achegar a Ele, não tem como Ele acolher a gente. Ainda que a gente tenha um coração bom, que a gente pense amar a Deus, se a gente não ter uma vida em Cristo Jesus e comunhão com Deus, não vai adiantar de nada. Vai ficar muito difícil para Ele acolher a gente. Porque Ele é um Deus de reciprocidade. Ele é um Deus recíproco. 1 João capítulo 1, versículo 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, esse encontro entre o Criador e a criação era uma ação habitual. O propósito de Deus com a criação sempre foi habitação. Por isso, em Cristo Jesus, nós fomos feitos casas do Espírito Santo, o lugar de habitação do Senhor. Hoje, em Cristo Jesus, a gente é habitação do Espírito Santo. A gente é templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E sabe por que Ele habita em nós? Eu creio que Ele ama habitar conosco. Eu creio que Ele ama isso. Porque no Éden, esse era o propósito, habitar conosco. Durante toda a jornada até chegar a Cristo Jesus, a gente vai ver Ele, sabe, querendo habitar entre nós. A gente vê aí como a tenda de Davi, sabe, o templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés. O propósito dele, a vontade dele é habitação no nosso meio, é habitar conosco, morar conosco. E hoje em Cristo Jesus, Ele habita em nós. Adão e Eva, ao escutarem a voz de Deus, buscaram se esconder do Criador. Após terem caído em desobediência, eles tiveram medo e se esconderam. E nós, onde nós estamos? Será que iremos nos posicionar como Adão e Eva? Morte, vergonha, medo, nada pode nos separar do amor de Deus.
Sabe, avivamento é sobre voltarmos ao propósito de Deus. Avivamento é vida constante com Deus. Avivamento é relacionamento com Deus. Avivamento é ter vida na morte. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 45 ao 49, vai dizer: da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é o espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Sabe o que essa passagem está te dizendo? É que enquanto a gente se movimenta como Adão, a gente vai ser como Adão, a gente vai receber a condenação de Adão. Mas se a gente ser como o segundo Adão, que é referente a Jesus Cristo, que é Espírito, então a gente vai ter sim a vida eterna, a gente vai ter sim intimidade com Deus, comunhão com Deus, sabe? Porque Ele, Jesus Cristo, é dos céus. Adão é do pó da terra, mas Jesus Cristo é dos céus. O reino de Jesus não é desta terra, e o meu reino não é desta terra. Quantos mais aqui não tem o reino da terra? Sabe, através da contemplação de quem Deus é, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. Não como Adão era, porque Adão era perfeito em carne, mas sim como Jesus Cristo, que é perfeito no Espírito. Porque esse é o propósito, sermos como Jesus Cristo, a imagem perfeita de quem Deus é, sermos a imagem perfeita do Deus invisível, sermos como Deus invisível que está habitando em nós. Ele quer nos usar. Nós fomos chamados a ser e a viver igual a Jesus Cristo. E agora, caminhando para a conclusão, queria chamar o louvor aqui em cima. E continuando, será que estamos nos movimentando como o Senhor quer? Estamos no jardim se relacionando com o Pai, ou estamos no jardim escondido por trás das árvores? Aonde que a gente está quando o Senhor chega no jardim? Quando Ele nos chama, a gente está escondido nas árvores? Sabe? Onde você está? O Senhor nos faz a seguinte pergunta nesta noite: onde você está? Talvez alguns estejam queimando de amor por Ele como nunca antes. Outros estejam passando por um momento muito difícil, um tempo de escuridão, frieza. Alguns estão se escondendo do Senhor e outros estão escondidos no Senhor. Talvez alguns não conseguem se relacionar com Deus por não conseguir parar de pecar. Eu não sei qual que é a sua situação e nem sei onde você está, mas o Senhor sabe. E nesta noite Ele te chama para viver um poderoso, verdadeiro e genuíno avivamento. Ter um relacionamento constante com Ele e viver uma vida de santidade ao seu lado. E aí, qual que é a resposta que o Pai vai receber nessa noite? Você tendo um entendimento agora de que o Pai, que o nosso Senhor Jesus te chama para caminhar em santidade ao lado dEle. Sabe, 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17 e 18, vai dizer: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é pelo Espírito, que é Espírito. Sabe, esse versículo aqui nos mostra que quando a gente contempla a Deus, a gente vê, a gente contempla a beleza dEle, a glória dEle, e de glória em glória, de contemplação em contemplação, a gente se torna mais parecido com Ele. Ao nos relacionarmos com o Pai, nós contemplamos a sua beleza e a sua santidade. E ao contemplarmos a sua beleza e a beleza da sua santidade, o pecado que outra hora era prazeroso, se torna algo nojento e vergonhoso. E se você não enxerga o pecado como algo nojento e vergonhoso, pare e se pergunte: onde eu estou? Porque o pecado precisa ter esse gosto. Chega, juventude, de o pecado ser prazeroso. Chega, é hora do pecado ser nojento. E por mais que a gente tente, a luta vem ser com a carne, porque é a carne que nos dá o gosto do pecado. Só que quando a gente crucifica a carne, quando a gente nega a si mesmo, a carne fica sem o gosto do pecado. E aí a luta começa, uma vida de santidade, uma vida constante. Porque se em algum momento a gente der sangue para um tubarão faminto, ele vai querer mais.
Da mesma forma é a nossa carne. A beleza da santidade de Deus nos constrange, nos ensina e nos transforma. Sabe, agora aqui, para fechar com, sabe, para a glória de Deus, com chave de ouro, eu quero te dizer o significado da palavra Éden. A gente falou aqui sobre o jardim do Éden, e eu nunca tinha parado para pesquisar sobre o jardim do Éden. Sendo que por várias vezes, né, já foi pregado aqui e tudo mais. E aí, quando eu estava escrevendo, o Senhor falou, pesquisa o significado de Éden. Quero que você preste muita atenção. Significado de Éden, segundo o Google, dicionário, pode pesquisar onde for. Sensação prazerosa, satisfação, fruição, coisa que proporciona prazer, coisa que proporciona deleite. Quando a gente fala de jardim do Éden, a gente fala do jardim que Deus fez justamente para o homem. Que Deus pegou e Ele falou, ó, quero que você fique lá no Éden, porque lá é o lugar de deleite. Lá é o lugar onde a gente tem prazer, onde a gente se relaciona, onde a gente tem a nossa intimidade. Isso é o Éden. E por isso eu quero te perguntar onde você está no Éden. Só que sabe por que eu te pergunto onde que você está no Éden, ainda que você esteja escondido no meio da mata? Porque não adianta, você pode tentar fugir o quanto for, você vai continuar no Éden. Você pode fugir o quanto for, você vai continuar tendo fome e sede de Deus, porque nós fomos criados por Ele, e o nosso ser clama por Ele, o nosso ser quer dEle, e a única coisa que nos impede é isso daqui, é a carne, é a maldita carne. E por isso que a gente tem que renunciar ao nosso eu. Por isso que a gente tem que passar por tanta dor ao viver o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que quando a gente chega em casa, a gente senta e fala, eu não quero mais, eu estou tão cansado, está doendo tanto. Mas é para isso que fomos chamados. Para sofrer, assim como Jesus sofreu, para termos essa vida com Deus, essa vida de intimidade no Éden, no lugar de prazer, no lugar de deleite. É sobre isso. Antes da queda, o relacionamento com Deus era diário. Deus descia até o jardim do Éden, o lugar de deleite e prazer, somente para caminhar e se relacionar com a criação. Esse era um hábito diário do Pai. Se isso não mexe com você, muda a rota, porque não tem como. Deus descia dos céus todo dia, só para estar no Éden, no lugar de prazer conosco. Lá, sabe quantos anjos que ficam 24 horas dizendo que Ele é santo, que Ele é lindo, que Ele é belo, e anjos que não têm a mesma coisa que nós, que é a carne, e mesmo assim Ele escolheu descer e habitar em nós. Mesmo assim Ele escolheu ter o prazer em se relacionar conosco. Só que, como eu falei, Ele é um Deus de reciprocidade. Da mesma forma que Ele tem deleite em se relacionar conosco, nós devemos ter esse deleite com Ele. Nós devemos compreender que nós estamos no Éden. Depois de Adão cair e ser expulso do jardim do Éden, surgiu uma barreira entre Deus e o homem, pois não havia como um Deus santo se relacionar com um ser tão pecaminoso como nós. Até que Jesus veio, morreu a morte de cruz. E nós, que deveríamos morrer, pagou a nossa dívida com seu sangue. E através desse mesmo sangue, nós fomos reconciliados com Deus. E a barreira que outra hora nos separava de Deus, agora já não existe mais. Dia 13 a gente vai ter evangelismo. Talvez você pare, entregue a água, fale sobre Jesus ser a água da vida. Faça isso. Mas se houver uma oportunidade, pregue o evangelho de Jesus. Você já está pregando ali, fazendo esse ato de falar de Jesus, falar sobre Ele ser a água da vida. Mas sabe, se a gente tiver a oportunidade, que tal a gente se aprofundar nessa revelação de quem Cristo é, nessa revelação do Evangelho de cruz. E nesse momento aqui, agradecendo a oportunidade ao apóstolo, eu gostaria de fazer uma oração para encerrar, e logo o louvor já vai ministrar. Me ignorem quem está do seu lado, quem está na sua frente, ignore todo mundo. Apenas volte os seus olhos para o Senhor. Vamos buscar nesse momento realmente se arrepender de Deus. Senhor, Espírito Santo de Deus, meu amigo, neste momento, Jesus, eu quero lhe pedir, Pai, Jesus, venha e nos constranja com o seu amor, nos constranja com a sua santidade. Eu quero lhe pedir para que nós venhamos voltar ao início, para que a gente venha voltar ao jardim do Éden, onde nós temos um prazer, sabe? Onde a gente
queima de uma forma muito intensa por Ti, onde o nosso coração queima como aqueles 2 discípulos de amor por Ti. Eu não sei, Pai, mas neste momento eu creio que o Senhor vai liberar cura emocional e que o Senhor, através do seu fogo, da sua misericórdia, vai esquentar como nunca antes todos os corações que congelaram. Eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai avivar dezenas de pessoas nesta noite. Eu creio que se tiver pessoas enfermas, pessoas feridas na live, elas serão curadas nesta noite. Porque nós estamos aqui, sabe, não só ministrando a Tua palavra, mas buscando uma vida de santidade com o Senhor Jesus. E por isso eu lhe peço, nos constranja. E que verdadeiramente que a gente venha reagir a essa palavra ao chegarmos em casa, Pai. Em nome de Jesus, nós Te amamos, Espírito Santo. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.